Muito bem, mais um Leadercast. Como sempre eu começo contando como é que essa figura chegou até mim aqui. Ela chegou por coisas do destino, né? Eu já vou começar hoje contando uma pequena história. Você sabe que conforme a gente vai evoluindo na vida, vão mudando as prioridades. Quando você tem 15 anos de idade, você conversa com seus amigos de um monte de brincadeira, game. A gente fala de game à vontade. Dos 15 aos 20, você começa a se interessar por moças, né? Começa a ficar bom, interessante, fala das meninas, do namorico, das baladinhas, da brincadeira. Dos 20 aos 30, você já fala de trabalho, começa a falar de emprego, né? Alguma coisa assim. Dos 30 aos 40, você fala de investimento. Onde é que eu ponho a grana? Como é que eu faço? Dos 40 aos 50, você começa a falar, sabe, já tô pensando o que eu vou fazer lá na frente, o que eu vou fazer da vida. E dos 50 em diante, você começa a trocar endereço de médico, né? Então você começa a contar pro pessoal, olha, descobri um médico fantástico, descobri um remedinho assim. Cara, como é que minha coluna começa a doer tudo, você começa a perceber que você tá ficando velho. E é aí que você para e olha para trás e fala, cara, passei tanto tempo da minha vida sem dar a menor atenção em como é que seria esse corpo velho lá na frente, que agora que eu tô aqui com 64, não dá tempo de voltar para trás para fazer de novo, né? E eu comecei a pesquisar por aí o que é que tinha. Um belo dia, a figura entra em contato comigo, a gente começa a trocar uma ideia ali, ele fala, olha o que eu faço aqui, eu trabalho com os velhos, as velhas. Falei, não, peraí, você vai vir aqui, nós vamos conversar, então não vou dar mais spoiler aqui, vamos começar para valer aqui. As 3 perguntas fundamentais do Leadercast: seu nome, sua idade e o que você faz. Meu nome é Aurélio, tenho 36 anos e sou personal trainer, mas atualmente eu sou mais youtuber da terceira idade. Eita vida, terceira idade. Ainda bem que você não falou melhor idade, que é aquela forma meio hipócrita de você tratar. Deixa eu ligar aqui pra gente, porque eu sou velhinho, mas eu gosto mais de frio. Meu cara, você é de onde? Nasceu onde? Santa Mariana, Paraná. Paranaense. Perto, é uma cidade bem pequenininha, deve ter uns 15 mil habitantes hoje. Você mora onde hoje? Curitiba. Em Curitiba. Legal. Você tem irmãos? Tenho um irmão mais novo, 5 anos mais novo, o Alan. E teu pai e tua mãe fazem o quê? Em que ambiente você cresceu? Isso que me olha interessa. que interessante. Quando eu nasci em Santa Mariana, os meus pais tinham ali perto dos seus 17 anos, né? E eu acho que lá não tinha muito entretenimento na época e não sobrava muito espaço, e daí eles tinham filhos cedo, né? E daí minha mãe casou grávida e o meu pai começou a fazer tentar trabalhar com agricultura, coisa assim, em Santa Maria, na cidade do interior, só isso que dá para fazer, né? E acabou não dando certo, eles arrendaram terras lá e tal, e acabou não dando certo. E daí ele resolveu vir para Curitiba, né? Ir para Curitiba. E eu tinha aí uns 3 anos de idade, né? Só que ele veio para Curitiba sem saber o que fazer, né? Uhum. E também de família simples, meu avô caminhoneiro, né? E daí ele foi para Curitiba para tentar a vida, né? De uma maneira diferente, assim. A minha mãe... Você já tinha nascido? Eu fiz 3 anos de idade em Curitiba. Meu pai tinha ali uns 19 anos nessa época, talvez 20. E daí ele chegou em Curitiba, foi morar com a mãe da minha mãe, que já tinha vindo para cá, só para procurar emprego, alguma coisa assim. Teve até um pouco de dificuldade de encontrar emprego na época. E a minha mãe, ela sempre foi muito inteligente, né? Ela fazia... Eu acho que quando eu nasci, ela estava fazendo um curso superior na época lá. Só que ela parou de fazer porque eu nasci, né? E ela tinha que cuidar de mim e tal, não conseguiu conciliar tudo. E aí foi interessante. Meu pai, ele começou a trabalhar de graça numa distribuidora de bebidas. É assim, ele não tinha o que fazer, ele tinha um amigo comum, ele falou assim, eu fico ajudando aí, né? E ficou ajudando. Até troco de nada? Troco de nada. A troco de... É melhor do que ficar em casa sem fazer nada. Ele ficou lá ajudando. A habitação era a sua avó que dava, comida era a sua avó que dava. E daí ele falou assim, eu vou ficar aqui, né? Ele ficou ali não sei quantas semanas. Inclusive esse cara é amigo da família até hoje. E ele falou... de repente esse cara que ele estava lá trabalhando recebe uma ligação de um outro, falou assim, olha, eu peguei a representação da Brahma e preciso de um gerente. Ele falou, tem um cara aqui, vou te mandar aí.
Porque como ele estava ali sem fazer nada, era a única pessoa que ele imaginava que poderia ir lá gerenciar a lojinha, né? E daí eu fui criado assim com meu pai trabalhando em uma distribuidora da Brahma, vendendo cerveja, né? Sim. E daí eu fiquei com isso na cabeça, né, Luciano? Eu falei assim, nossa, ele sempre contava essa história. Eu fui lá, você viu só, vale a pena. Você vai lá, se dedica e tal, e todo Investiu. mundo vê você trabalhando, e daí de repente quando aparece a oportunidade, você não está em casa, Uhum. né? E isso Foi investimento. Aquele trabalhar de graça foi investimento, né? foi investimento. Investimento dele, né? Legal. Legal. E daí, assim, o meu pai, ele acabou... Tanto o meu pai como minha mãe, assim, eles perguntaram para as pessoas... Minha mãe virou desenhista arquitetônica, projetista, né? No Nanquim, Sim? fazia projeto hidráulico de prédios, né? Caramba, cara. E daí ela levava esses projetos para casa e fazia em casa, né? Porque ela queria ficar junto comigo e com meu irmão. E eu cresci com aquelas pranchetas enormes em casa. E ela fazendo aqueles desenhos. Desenhava, para quem não sabe, putz, você pegava aquela canetinha de nanquim, tinha que desenhar um ralinho. Sim. Não tinha AutoCAD. As canetinhas Rotring. É, As canetinhas Rotring. Usei muito. nossa, eu lembro daquela. Tanto é que eu sempre ia muito bem em geometria. Todas as outras disciplinas eu ia mal. Matemática ia mal, mas geometria eu ia bem, né? Como é que é o teu apelido quando você era criança? Olha só, como meu nome é Aurélio, já me chamaram muito de orelha, não sei porquê, acho que porque combina, rima, mas de dicionário. Dicionário? Dicionário. Por que dicionário? Porque você era. Por causa do Aurélio. Ah, tá certo, claro. Professora, teve um dia, acho que estava na segunda série, verdade. Luciano. A professora falou assim: peguem o dicionário. Todo mundo pulou em cima de mim. Daí eu fiquei com aquela cara de choro. Eu verdade, falei: cara. meu Deus do céu, que vergonha, todo mundo tirando sarro. É verdade. Daí a professora olhou para eles e falou assim: o nome dele é o único que tem todas as vogais do alfabeto. Eu falei: ah, louco! Tem umas coisas assim que são malucas, né? Você lembra? Teve uma época que teve uma campanha do governo, eu não me lembro o que era mais, que falava, era alguma coisa que se referia ao pênis como Braulio. Uhum. Lembra? Era o Braulio, Uhum. Braulio, Braulio. Pô, todos os Braulios do Brasil ficaram enlouquecidos, né? Sempre acontece. Sempre é muito perigoso isso. Quando eu vou fazer palestra, eu tomo um baita cuidado, né? Porque a hora que eu tenho que usar eu vou fazer alguma coisa ignorante lá, que eu tenho que dar o nome de alguém, eu invento um nome maluco, torcendo para não ter ninguém na plateia com aquele mesmo nome lá, né? Mas diga uma coisa aqui, o que o dicionário queria ser quando crescesse? Professor. É? E isso foi traumático, Luciano, porque quando eu estava na segunda série, eu lembro dessa imagem, porque de tão traumática que foi. Quando o trauma é grande, aquilo registra na cabeça, né? E eu estava conversando com uma coleguinha de turma, segunda, terceira série do primário. Ela perguntou assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, quero ser professor. Ela começou a dar tanta risada. Menininha, você é menininha. Porque até a segunda, terceira série só tem professora mulher. Sim. E ela falou assim, você quer ser menininha, professorinha. De tão traumático que foi, eu falei, nossa, será que eu tô fazendo tudo errado? Porque eu achava legal ser professor. Sim. E isso foi um susto até, né? E daí eu me encontrei quando eu comecei a fazer judô. Porque eu não era muito disciplinado. Na verdade, eu era o terror. O terror. E quando eu comecei a fazer judô, eu comecei a treinar numa equipe que tinham vários atletas de destaque, né? Então era um treino sério, era 2 horas por dia, todos os dias, incluindo o sábado. E era treino pesado. E eu vi no meu professor de judô uma referência. Uma referência assim, eu falei assim, nossa, eu quero ser professor de judô. E daí esse professor, ele me contratou para ser assistente dele, né? Tá. Até que eu tenho foto trabalhando em campeonato de judô, mudando o placar com 11 anos de idade, né? Então, desde essa idade eu já ajudava. Mas o primeiro emprego, assim, que ele me deu, pagava meio salário mínimo para mim. Na época, eu lembro que o primeiro relógio que eu comprei com isso, eu tinha uns 14 anos. Eu trabalhava como secretário dele na casa dele. E o meu trabalho era pegar a lista telefônica, as páginas amarelas, ligar para todas as pré-escolas, perguntar se tinha judô e se não tinha e por que não tinha. Eu anotava num papel, depois ele entrava em contato para tentar vender o serviço de... Olha que legal, é um CRM. Você já era um CRM infantil, cara. Mas eu suava a mão para telefonar, cara. Tinha medo de ligar. Que idade você tinha? Que idade Uns 14 ou 15 anos. Cara, hoje esse teu professor ele é pra cadeia.
Pois Ele é. seria preso hoje em dia, cara. E você sentiu que você foi explorado naquela época? Ou isso foi uma escola... Eu comprei meu primeiro relógio, cara. Eu peguei o salário inteiro pra comprar um relógio. É. Eu falava assim, escuta, mas você não vai me dar vale transporte? Ele me deu uma bicicleta velha, uma Caloi 10 que ele tinha. Ele falou, enche o pneu e falava, Daniel San. Sim, Vai pedalando. sim. Que legal, cara. Que legal. Foi assim uma fase bem interessante. E esse cara, o Agostinho, ele me incentivou tanto a entrar na faculdade de educação física. Ele falou assim, cara, na hora que você entrar na faculdade, eu vou te colocar como estagiário num dos melhores colégios lá de Curitiba, que era onde ele era coordenador. Ele falou, cara, eu preciso de um cara que nem você lá. E logo depois ele faleceu. Suicídio. Caramba! Foi logo que eu entrei na faculdade, acho que uma semana depois, assim, né? Que idade você tinha? 17, 18? Não, eu acho que eu fiz 16 na faculdade. Vamos lá, você estava com ele desde os 11? 8. Desde 7, os 8. Então, sabe que o Leadercast tem voltas, né? Ele vai e volta, ele vai ver. Eu pesco algumas coisas e faço vai e volta, né? 16 anos de idade e a tua referência, que era o teu professor, que era o teu sensei, que era o teu... Você era o gafanhoto dele, né? Era o teu... O atleta mais antigo. Cara, o atleta mais antigo. E o cara se mata, cara. Sua referência se mata. Como é que é? Como é que um moleque de 16 anos recebe uma notícia assim, cara? Foi... Nossa, só de lembrar é muito Por que triste. ele se matou? Sabe quando não tem uma explicação, assim? Sim. Ele teve um caso com uma mulher, que daí eu não sei se... É porque nessa época a gente não estava tão ligado em questões pessoais, assim, né? Entre eu e ele, eram mais profissionais, assim. Mas eu acho que ele tinha levado um fora, parece que ele tinha pretensão de casar e não deu certo, daí eu acho que o emprego dele acabou perdendo também, e juntou uma coisa com a outra, mas eu acho que um pouco de depressão, e é essa a imagem que eu tenho na cabeça daquela época, né? Eu acredito que foi alguma coisa... assim, né? E foi para mim foi traumático. Cara, mas eu imagino, porque se o cara é tua referência, se você dissesse pra mim que ele tinha morrido num acidente... Sim. Cara, sim. Agora, o cara é a tua referência, e esse cara tem uma atitude tão drástica onde tira a própria vida. Como é que você processa na tua cabeça, cara? O cara que é minha referência, o cara que eu tô acompanhando, o cara que me dá os caminhos, ele toma uma atitude... como essa, cara, como é que você processa a tua cabeça? A cabeça dele a gente não sabe o que se passava lá, não dá nem, temos que respeitar, né? Sim. Mas na tua, garoto, cara, como é que é isso? Eu nunca mais entrei no tatame. Você nunca mais... Entrou no tatame. Eu me desconectei do judô completamente. Completamente. Porque eu nunca tinha treinado com outro professor. Já tive outros treinadores, mas assim, você vai lá no final de semana, treina com um, sabe, com outro, mas assim, como mestre, eu tive só um, né? E assim, a gente tinha um vínculo, assim, principalmente na infância, assim, né? Pra mim, o judô era sagrado. Tipo, toda sexta-feira, todo mundo se reunia e ia jantar junto. Num restaurante, todas as sextas-feiras. Essa equipe do judô, com os pais, a gente ia pra praia juntos, alugava uma casa junto na praia. Era uma família, assim, né? Daí depois disso, tudo sumiu, né? E daí eu tava na faculdade de educação física. E daí coincidiu com duas coisas. Eu também dava aula de judô em pré-escola. E Luciano, imagine, tô falando isso em 2001. Eu fiz uma negociação lá, porque eu já tinha essa prática de ligar pro pessoal. Eu fiz negociação com uma escola. Eu falei assim, não tem judô, eu dou aula de judô aqui pra vocês. Cobro X reais por aluno e tudo. Naquela época, eu tava ganhando 110, 120 reais por hora. Por hora. Era 3 vezes mais do que meus professores da faculdade. Era um dinheirão, cara. Era um dinheirão. Era 3 vezes mais do que meus professores da faculdade ganhavam. Só que eu descobri que eu não gostava. E eu não tinha tato com as crianças, assim. Não é que eu não tinha tato com as crianças. Eu não conseguia dominar a turma. E quando eu pensava em ir dar aula, eu começava a me dar taquicardia, assim, sabe? Ele já tinha, nessa época, ele já tinha falecido também e tudo, mas eu acho que não tinha nada a ver com aquilo. Era a minha falta de controle com aquelas crianças. E eu descobri que a minha vida não era dar aula para criança.
porque eu falei pro meu pai, quando eu tava passando em frente à academia mais chique de Curitiba, assim, né? Tinha uns 3 alunos, tinha Ferrari na academia, né? Falei, meu pai, porra, quero fazer estágio nessa academia, né? Ele falou, por que você não vai? Eu falei, mas será que eu posso? Ele falou, vai lá. E fiquei com aquilo na cabeça, que meu pai tinha trabalhado de graça, lembra? Sim. Eu cheguei na academia, eu falei, tem vaga de estágio? Não, não tem. Eu falei, mas eu trabalho de graça. Ah, como assim? Eu falei, não, eu venho aqui e trabalho de graça. Uhum. Ah, não, pra trabalhar de graça tem vaga. Você acredita que tinha uma vaga? E daí eu entrei nessa academia. Nessa mesma época, eu dava aula nessa academia de graça. E dava aula de judô e ganhava 3 vezes mais do que meus professores da faculdade na época. Até que chegou um ponto que eu falei, nossa, porque lá eu dava aula para as pessoas mais velhas do que eu. E na pré-escola eu dava aula para pessoas mais novas. Então, como é que você ganhava isso na época? Você tinha uma microempresa, você ganhava Nada, por fora, tudo informal, era tudo informal, tudo Não tinha informal. nada, não tinha nota, não tinha coisa nenhuma. Tudo informal. Eu lembro que tinha uma mãe de um aluno do judô que chegou assim para a diretora e falou assim, meu filho era tão educado antes de fazer essa aula de judô, e agora ele tá mal educado, culpa desse professor. Agora ele fica andando descalço em casa, rolando no chão e pulando no sofá. Antes ele era tão educadinho, ficava de tênis sentadinho, jogandinho. Agora ele tá mal educado. Não tem como ele fazer aula de judô de tênis. Essa foi a última vez que eu fui dar aula de judô para criança. Eu falei assim, não dá. Mas vamos lá, você se forma, então, em educação física. Me formo em educação física. O trauma não foi suficiente para te tirar desse caminho e falar, deixa eu me tirou do judô. Deixa eu ir ser desenhista que nem minha tirou mãe, do judô. deixa eu ser empreendedor que nem meu pai. Não pintou nada disso. Você continuou e tirou um certificado em educação física. Educação física. Para que serve um diploma de bacharel em educação física? Na minha época era licenciatura plena, que servia para bacharel e licenciatura. Uhum. Ou seja, você aprendia um monte de coisa e não sabia nada. Sim. Né? Hoje, agora, quem faz educação física hoje pode optar, né? Bacharel ou licenciatura. Você quer dar aula na escola ou quer dar aula na academia? Tá. Né? Eu queria dar aula na academia e tinha 90% de atividade escolar. Né? Então, quando você pega aquele diploma, fala, nossa, eu quero ir para academia, né? A sorte que eu fazia estágio de graça naquela academia. Uhum. E eu falei assim, cara, Luciano, teve um dia que eu cheguei atrasado, porque eu tinha sofrido acidente de moto no caminho. E eu cheguei todo ensanguentado na academia, cheguei 10 minutos atrasado. Foi o meu único atraso, né? E eu cheguei lá, nossa, cara, eu me machuquei. Imagina, eu trabalhava de graça no lugar e me machuquei a caminho do trabalho. O que é isso? Acidente de trabalho? No percurso. O cara, não, pelo amor de Deus, vai para casa, né? Eu falei, não, mas eu quero trabalhar, eu cheguei atrasado, mas eu quero. Ele falou, nossa, você tá todo sangrando. Eu dei o máximo, Luciano, porque a minha ideia era que eu fosse contratado nessa academia. E daí, quando eu me formei, eu cheguei lá na academia, então, me formei, né? Então, trabalhei aqui tanto tempo nessa academia. Será que vai rolar a efetivação? Ele falou assim, não, olha, não tem vaga. Eu falei assim, eu sei que tem uma vaga e eu sei que você vai contratar uma pessoa, né? Eu queria saber pelo menos, eu trabalhei de graça nesse período, pelo menos o motivo da não... Quanto tempo você trabalhou de graça lá? Acho que 1 ano e meio. Cara, e na hora que pintou uma vaga, ele não escolheu você, então você tinha não outros conseguiu... estagiários. Tá, então tinha vários. Sim, tinha vários outros estagiários, mas eu Também perguntei... de graça, tudo de graça. Não, os outros eram Pago. remunerados. Eu perguntei assim, cara, qual que é o motivo da não efetivação, né? E ele falou, não, Aurélio, é que não tem vaga mesmo. Eu falei, não, eu queria que você pelo menos me contasse assim, um motivo. O que eu poderia ter feito de diferente? Ou qual habilidade eu preciso desenvolver para ser um professor aqui dessa academia, né? Ele falou, não, Aurélio, não tem vaga mesmo. Eu sabia que era mentira, mas aí eu fiquei quieto, saí sem uma resposta. Só que nessa academia, Luciano, eu conheci muita gente. Muita gente. Tanto os alunos como os próprios professores, né? E daí que eu entrei em crise existencial, assim, porque, cara, você formar em educação física com um monte de sonho, um monte de coisa. Daí eu falei assim, cara, eu tava numa academia que tinha Porsche, Ferrari, Lamborghini na garagem. É difícil você ir para uma academia de bairro pequenininha, porque você tá vislumbrando ter uma remuneração, ter alunos como personal, né? Porque esse que é o sonho
do professor de educação física, né? Esse cara nunca te disse por que ele não te contratou? Não, Você hoje, olhando de longe, com a tua experiência hoje, por que ele não te contratou? não sei. A pessoa que ficou lá era grande amigo dele também, né? Sim. Era amigo de infância e tal na época. Talvez ele tinha mais vínculo e confiava mais nessa outra pessoa. Não Ou dá pra seja, julgar. Não serviu nada, não te serviu de nada ele não ter contratado? Ah, De tipo assim, você fala, pô, se eu tivesse insistido aqui e ali, eu teria ido melhor Então, na verdade, eu acho que eu teria ido muito pior. Porque eu seria professor da academia. até O hoje. fato de... Até hoje. Esse foi o meu primeiro trauma que me jogou pra frente, Luciano. Sim. Na verdade, teve um trauma anterior, né? Porque meu pai tinha uma distribuidora de bebidas e a distribuidora quebrou. Uhum. Mas quebrou completamente. Eu tinha carro pra ir pra faculdade. De repente, meu pai falou, dá teu carro aqui que eu vou vender. Só que eu morava em Araucária e tinha que estudar em Curitiba. Sim. Eu falei assim, nossa, mas como que eu vou sem carro agora? Porque uma coisa é você nunca ter um carro, outra coisa é você adolescente, ter um carro, Sim. e daí de repente você não tem mais. Daí assim, eu perdi todo o suporte financeiro. Nessa época que eu ia nessa academia, fazer estágio não remunerado, daí o meu pai falou, não, eu te ajudo a comprar uma Honda Bis. Só que era R$100 a prestação. Tava com busca e apreensão, daí eu escondi a moto na casa da minha avó pro banco não achar. Porque então, esse foi meu primeiro assim baque, porque Sim. daí eu fui trabalhar nas academias porque não tinha mais a distribuidora que ficava ajudando meu pai lá. Sim. Daí o segundo baque foi essa aí da academia que não efetivou. Daí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, Luciano. Eu não posso dar passo para trás e ir pra academia pequenininha. Daí eu falei assim, cara, vamos fazer uma coisa diferente. Tinha um trabalho na faculdade de um professor de administração. Na educação física tem tem uma disciplina de administração, né? Aí que eu tinha feito um projeto que na época eu chamava de Holistic Training, porque eu tinha lido aquele ponto de mutação do Fritjof Capra. Uhum. E com a faculdade também eu fiz junto à pós-graduação, porque eu descobri que dava para entrar na pós sem ter feito a faculdade, que não pode receber o diploma da pós Sem antes de ter- ter a sim. faculdade. Daí eu fazia os dois juntos, né? Daí eu tinha feito lá um projetinho. Eu sei que, acho que uns 6 meses depois que tinha saído dessa academia, eu estava dando palestra para essa academia. Porque eu me associei a outros 2 professores que tinham vendido uma palestra. Só que eu me associei com esse projeto do Holistic Training, porque a gente queria criar um consultório do professor de educação física. E a gente tinha criado juntos, eu tinha o nome, a marca registrado, uma parte do conceito, e eles tinham experiência. Uhum. E a gente se juntou em 3 e criamos essa Holistic Training maior. A gente vendeu esse projeto para essa empresa que não me efetivou. 6 meses depois eu estava palestrando para todos os professores. Tem uma foto dando palestra para eles, cara. Vocês montaram uma empresa, então? Uma CNPJ, empresa, é tudo sim. certinho? tudo Eles já bonitinho. tinham a empresa, Tá. que chamava Motivação na época, só que eu já tinha aquele projeto. Eu entrei Tá. com sócio, como sócio, com 33%. Tá. Só que eles, quando contrataram, não sabiam que eu ia palestrar. Mas foi engraçado, foi uma parte assim. E de repente, que idade você tinha na época? Quanto você tinha? Tinha 20, Cara, então com Tipo, 20 anos de idade você passou a ser dono da empresa. dono da empresa, Ah, com CNPJ. Isso, junto com a carga de dono veio umas coisas que até então você não precisava se preocupar, né? Ou como é que é? Tinha uma divisão de trabalho lá que tinha algum que era Tinha. administrativo, o outro era Eu era o vendas. administrativo. Eu tô achando que se você era o cara era o cara do conteúdo das aulas, você foi ser o administrativo. É porque eles tinham mais experiência É, com o conteúdo. E O aí conteúdo deles era mais elevado do que o meu. é, Só que eu tinha experiência administrativa que eu ajudava meu pai na lojinha. tá. Né? Então eu tinha um pouco dessa. Eu já tinha site na época, já tinha. Eu mesmo tinha feito o site, né? Eu aprendi a programar HTML na época. Uhum. Porque na educação física Então, mas todo mundo programa, né? O que você era então? O que você era naquela época? Se alguém te perguntasse o que você faz, o que você diria? Porque eu tô Ah, entendendo. Antes disso, eu falei, eu sou professor de educação física, tá? Quando você virou sócio desses caras aí, e os 2 mais você, e eu te perguntasse, você é o quê? O que você diria que você era? Eu sou um empresário? Sou um empreendedor? Eu sou um não dono de sabia o que firma. falar. Não sabia o que falar. É. Não sabia o que falar. E você tava Eu era- tranquilo assim? Tava feliz assim? Não, eu tava Você sabia- ansioso. Eu sempre fui muito ansioso, né, Luciano? Uhum. Sempre fui muito ansioso. Tanto é que quando quando eu tava criando essa Holistic Training, esse projeto, eu fui no psicólogo. Porque eu cheguei pro psicólogo e falei assim, cara, eu tô trabalhando 2 horas por dia
nesse projeto e fico o resto do dia disperso. Eu queria me dedicar 8 horas por dia nesse projeto, sem me perder a concentração. Igual uma pessoa trabalha normal. Eu não estou recebendo nada, mas eu quero fazer esse projeto. Ele falou, você não acha que você está se cobrando demais? Eu nunca mais voltei nesse psicólogo. Vem cá, você estava ganhando uma grana boa na época? Não. Um moleque de 20 anos, com o pai quebrado, ganhando quase nada. Onde é que você arruma dinheiro para ir no psicólogo? Ou é SUS? Ou vai no SUS? Não. Eu dava umas aulas como personal pontuais, assim, né? Ganhava o equivalente hoje, sei lá, R$600 por mês. E o psicólogo era um professor da Universidade Federal lá. E ele fazia lá, cobrava 50 consulta na época, né? Então, eu fui uma vez, eu falei assim, meu Deus do céu, o cara quer que... É isso? Diz que eu tô me cobrando demais, né? Vem cá, vamos chegar no ponto da virada lá, né? E aí você com 20 anos de idade, fazendo um negócio que você não gostava de fazer, porque imagino que você não queria assumir o papel administrativo. Eu gostava. Mas você via nisso o teu futuro? Falou, vou crescer aqui? Sim, porque entrou um investidor na história, que viu aquele projeto, que eu tinha feito registro de patente antes de conhecer os caras, né? E o cara investiu no projeto, acho que quase R$2 milhões em 2008. Pô, louco, cara. Era um aluno da academia. Daí a gente saiu vendendo franquia do mini estúdio, do consultório do personal trainer. Sim. São Paulo, Rio. Daí nessa época eu dava treinamento para os professores. Teu público era professor de educação física. Para ter o consultório do cara. Tá. A gente vendeu aqui no Brasil umas 35 franquias. Daí foram 3 unidades para Miami. E ali eu fazia pesquisa. Holistic Training? Daí ele mudou para Vibe Class. Tá. Peraí, formava o que ali? Você dava consultoria para quê? Para um professor que quisesse constituir seu próprio negócio? Exatamente. Você estava formando empreendedores, Era uma franquia de mini academia. Você ensinava o cara a montar uma mini academia, é isso? Era uma franquia. Então, uma mini academia que montava dentro de uma academia grande. Olha só que coisa maluca. Era o consultório do professor de educação física. Era um espaço de 12 metros quadrados que dava para dar mais ou menos uns 300 ou 500, 350 variações de exercício, mais ou menos. Tá. E tudo isso informatizado. Ligado nos equipamentos. E eu trabalhava na pesquisa e desenvolvimento. Eu tinha feito a arquitetura do software. A gente contratou uma empresa para programar, né? Foi bem bacana, Luciano. Foi bem bacana. Não, você São Paulo, Rio, Brasília. A gente começou a viajar o Brasil inteiro dando palestra. Então eu recebia para a Labore. Com o sonho de que a empresa desse lucro, vendesse as 300 franquias, a gente pagasse o investidor e daí eu começasse a ter lucro. Só que isso nunca estava acontecendo. O negócio ia crescendo, mas quanto mais crescia, mais dinheiro precisava, nunca dava lucro, só dava prejuízo. E daí eu vivia com aquele Prolabore. E os meus professores, os franqueados, todos ganhando muito mais do que eu, porque tinha um Prolabore baixinho. Sim. Até que um falou assim, pô, Aurélio, você não sabe como é a nossa vida? É muito puxado. Nossa, esses alunos sugam a nossa alma. E olhando assim, o cara ganhava 3 vezes mais do que eu, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Tchau pra vocês e eu vou dar aula. Daí foi em 2013. Eu larguei tudo. Imagina, era um projeto de faculdade, cara. Que eu comecei, registrei, daí, Sim. Óbvio, juntou com a ideia dos outros sócios, eles compraram dinheiro tua parte? dos outros sócios. Compraram tua parte? Quando teve aporte de capital, aí que vem a coisa. O sócio investidor, ele me fez empréstimo. Com juro de poupança na época. E eu coloquei as minhas cotas como garantia. Tá. Porque eu queria manter o meu capital social. Resumindo, você saiu liso. Mas sem dívida. Tá, liso, mas você não devia nada, mas também não ganhou nada. Mas também não ganhei Okay. nada. Mas também o negócio não prosperou, o negócio não se pagou. Sim. Porque o investimento inicial foi muito alto. De qualquer forma, você teve algum tempo lá de investimento, você teve uma base, mas saiu de lá, de novo, vamos começar de novo, que agora tem uma mão na frente e outra atrás. Mais experiente, né? Muito mais contatos, muito etc e tal, porém zerado. Só que eu saí de lá outra pessoa. Então, mas aí você olha pra frente e fala, encontrei um caminho, e já descobri pra onde eu vou, ou vou continuar nessa, não, agora vou montar a minha franquia. Falei assim, agora eu vou virar personal,
E eu vou colocar tudo aquilo que eu ensinava aqueles professores Sim. e provar para eles, se fizesse tudo aquilo que eu recomendava que eles fizessem, ia dar certo. Sim. E daí eu comecei a dar aula como personal. E em 2 meses estava com a minha agenda lotada. 3 meses estava com a agenda lotada. Tá. Completamente lotada e ganhando dinheiro que eu nunca tinha ganho na minha vida. Só que dando aula das 6 da manhã às 9 da noite. Torcendo para alguém cancelar para eu poder almoçar. E se locomovendo até as pessoas? Não. Como é que é? Só que daí, como eu comecei do zero, Sim. eu vi todos os problemas que tinha na área. Sim. Na hora que eu recomecei, eu subloquei uma academia pequenininha. Eu sublocava por hora. Eu falei assim, cara, eu te pago por hora aqui e trago meus alunos aqui. Daí todo mundo que me ligava falou assim, Aurélio, você vem atender aqui em casa? Eu falei, não, você tem que vir aqui. Porque não tem como atender 14 horas num dia se deslocando. Só deslocamento. Se deslocando. Então, só que como eu comecei do zero, eu consegui falar não para um monte de gente. Porque eu fiz anúncio na internet, né? Em 2013. Conseguia falar não para muitas pessoas e falei assim, galera, quer treinar é aqui. Montei uma carteira e comecei. Nessa época eu já estava casado, Luciano. Uhum. Daí começou a vir aquela pressão, né? Pô, trabalha demais, trabalha demais. 14 horas por dia? 14 horas. 13, 14, 12. Sim. Pô, trabalha demais, né? Mas assim, a gente conseguiu... Porque tem uma outra coisa aí que é importante, que é a seguinte. Você é o artista, né? Não Sem tem você como. o trabalho não existe. Então você tem que estar em corpo e espírito presente para poder executar o trabalho. E Você sempre não feliz. repassou para ninguém, né? E sempre feliz. Mas então, imagina, você vai pegar um cara que não quer fazer aquilo que ele está fazendo com você, ele não está disposto a ficar naquela encheção de saco, vai doer, cara, que pentelhação, e você tem que motivar esse cara. Então você tem na 14ª hora do teu dia, vamos lá, cara, gás, vamos para cima. Meu, deve ser um negócio... Mas eu sempre gostei disso, Luciano. Eu sempre gostei de conversar, de trocar ideia. E eu aprendi muito com essas pessoas, muito. Mas então, você está me dando umas dicas interessantes, quer dizer, dá para ser um personal trainer, um sujeito mal-humorado, um sujeito de mal com a vida, um sujeito... Conheço vários. É. De cada personal tem um aluno que merece. Ah. Aí, bom. E aí? Elabora melhor isso aí. Eu tenho um colega que adora futebol. Todos os clientes dele jogam futebol. Sim. Né? E como eu sempre fui disciplinado por causa do judô, pontual e tudo, os meus clientes acabavam sendo parecidos comigo, porque quando eles não eram pontuais, eu marcava com o cara às 9, 1 minuto para as 9 eu estava na porta da academia esperando o cara, de braço cruzado. Sim. Se ele chegasse 9h05, eu estava de braço cruzado na porta da academia. Tinha gente que se constrangia e não voltava mais. Só que daí, sabe aqueles caras, tipo contador, esses caras que costumam ser regrados, eles falam assim, porra, o horário é legal, ele sempre tá lá no horário. É o pessoal que não atrasa pagamento, que não esquece de pagar, sabe? Não, eu falo, cada um tem um Tá ótimo isso aqui, porque você tá abrindo uma... O tesão de fazer o Leadercast é isso, sabe? Como não tem roteiro, a gente vai achando coisa aqui no meio do caminho. Mas você abriu aqui, descortinou uma coisa aqui que pra mim é fundamental, cara, que é um negócio que eu sempre pensei muito a respeito. Eu tô nessa também, fiz academia, fiz personal, fiz uma porrada de coisa ao longo da minha vida. E nunca foi algo que eu ia fazer com prazer. Era sempre uma encheção de saco, cara. A academia enche o saco, né? O personal enche o saco, tudo enche o saco. Mas quando você pegava um personal legal, sabe? E a maioria dos que eu peguei virava amiguinho de treino. E aí eu perdi o interesse, porque, cara, eu não vim aqui para amiguinho de treino, eu vim aqui para ser personal. E eu me lembro que um deles eu peguei e falei, cara, pô, eu gosto de você é de montão, bicho. Você não tem uma planilha para quando eu chegar aqui, você pegar a planilha e anotar e falar, cara, você chegou aqui com 92 quilos e uma semana atrás, agora você está com 91.800, você perdeu 200, nós temos que perder mais. Eu sou um cara que trabalha com isso, cara. Você não tem nada, você não fala nada para mim. Tem um papelzinho que eu anoto aqui, que eu fiz o peso que eu usei, mas não tem resultado, cara, não tem cobrança. Não tem. E eu não achei um que tivesse. E que eu pudesse chegar lá e falar, pô, esse cara tá aplicando em mim um conhecimento científico que é a minha ficha, com os meus dados, com a minha evolução, né? Não, daqui a 6 meses você faz uma medida, mede de novo, mede aqui, mede ali, pra gente ver se valeu ou não. Então, faltou sempre essa disciplina que você está dizendo aí. Sabe, a disciplina, chegou no horário, não veio. Se eu não fosse, eu falei, eu quero um cara que me ligue e me dê um esporro, porque eu não fui. Sim. Entendeu? Porque se você não ligar e não me der um esporro, eu vou
Eu tenho até uma brincadeira que eu fiz uma palestra aqui sobre a questão da procrastinação. E eu falo, tudo começa com um pacto, cara. Por que você procrastina as coisas? Porque você tem um pacto com você mesmo que você relaxa. Se eu tenho um pacto com você, você é meu personal, eu tenho um pacto com você. 9 horas eu tenho que estar na academia. Pô, se eu não chegar às 9, o Aurélio vai estar em pé na frente me esperando. Aliás, ele foi para a academia e ele dedicou aquele horário da vida dele a mim. Sim. Portanto, eu tenho um pacto e eu preciso cumprir esse pacto. Pô, legal. Agora, quando o pacto é comigo mesmo, qualquer coisinha eu relaxo. Né? Pô, não vou comer o sorvete, tá tão bom, ninguém tá olhando, vou mandar bala, né? Pô, acordei tarde, entendeu? Então, faltou sempre para mim encontrar essa figura desse personal que eu pudesse fazer esse pacto. E quando eu chegasse lá, eu falei, cara, o cara tá interessado em mim, ele tá interessado em me dar um acompanhamento, ele tá interessado em saber se eu tô indo bem ou não. O melhor que eu tive foi assim, era um cara assim. Que vinha, cara, vamos lá, cara, e tava junto, né? Na época que eu fiz a viagem para Everest e tudo mais, né? Sim. Foi um cara que, cara, eu fiquei com ele meses, né? E esse era um que, cara, eu tava interessado quando eu vim, eu voltei a lançar meu livro, ele tava lá, ele foi, então era um cara que demonstrava claramente para mim que estava muito interessado no meu desenvolvimento, sabe? Não era só mais um profissional, né? E depois eu nunca mais consegui achar ninguém, cara, que tivesse me conquistasse por essa entrega, né? É porque tem que ter uma empatia. Esse negócio que você falou de cada professor tem um aluno que merece e é fantástico, cara. Sim. Porque se eu sou relaxado, e você também vamos fingir que eu estou fazendo aula, você finge que me dá aula e a gente vai levando a vida. Até teve um colega que falou para mim, Aurélio, como que você faz para cobrar teus alunos financeiramente? Porque ninguém me paga. Eu falei, cara, você paga tuas contas em dia? Às vezes eu atraso, mas porque os caras me atrasam também. Eu falei, é estranho. Eu falei, cada professor tem um aluno que merece. Né? Uma brincadeira. Mas teve uma vez, cara, que uma aluna me fez chorar. Por conta disso, de avaliação. Eu levava a ferro e fogo, avaliação, número. E assim, para pessoas obesas, eu sempre cobrava 3 meses adiantado. Porque você sabia que ela ia largar? Porque depois dos 3 meses, a chance dela realmente engajar no projeto era maior. Então eu até parcelava em 3 cheques predatados, não tem problema. Daí chegou uma menina e o pai pagando com dificuldade. Eu vi assim que o carro do cara era um carro antigo, surrado. E eu via que ele pagava com dificuldade aquele cheque. A menina era obesa. A menina era obesa, a filha dele era obesa. Eu dei 3 meses treino pra ela e ela não emagreceu nenhum quilo. Não melhorou nenhuma medida. E ela chegou com mais 3 cheques no envelopinho para fazer mais aula, né? Eu peguei aquele cheque, aquele dinheiro, eu falei assim, porque era caro, Luciano, o personal custa caro. Sim. Eu falei, cara, com que cara que eu vou chegar pro pai dessa menina? E falar que eu fiquei com ela 3 meses, ela não emagreceu nada. Daí eu peguei, coloquei os cheques de novo no envelopinho e devolvi para ela, né? Eu falei assim, ó, leva lá pro teu pai. É melhor você ir numa academia convencional, né? Porque aqui não deu certo pra você. Daí ela teve aquele sentimento de rejeição, né? Horroroso. E ela começou a chorar. Ela ficou uma meia hora chorando. E eu consolando ela, né? Daí ela olhou assim pra mim e falou assim, Aurélio, eu fiz 3 meses de treino. Não faltei nenhum dia. Eu nunca consegui fazer mais do que 2 treinos em nenhuma academia na minha vida. Eu fiz aqui 3 meses sem faltar nenhum dia. Você acha que eu não melhorei nada? Daí eu comecei a chorar, né? Pô, ela nunca tinha treinado na vida, Luciana. Ela nunca tinha feito exercício na vida. Nunca tinha tido disciplina. Vem cá, Aurélio. Que merda de treinador é você que chega pra menina e fala, vai procurar outro lugar porque aqui não dá certo? Que porra é essa, cara? Que pois é isso? A gente se arrepende das coisas que a gente fala. Porque as ferramentas que eu tinha pra atuar com ela eram aquelas. E daí, eu assumi também uma boa parte da culpa depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre comportamento humano, que foi um pouquinho depois disso, eu falei assim, cara, não é possível que a variável mais importante não é o cliente, é o professor. A partir do momento que eu jogo a culpa pro cliente, eu não tenho nada para fazer. Nessa época, eu ainda jogava um pouco a culpa pro cliente. Hoje, eu sei que a culpa não é do cliente, a culpa é minha. Se eu tô dando aula hoje no YouTube, seja onde for, e não tem ninguém assistindo, eu falo,
que eu poderia ter feito diferente para atrair a atenção dessas pessoas? E era o que eu falava lá nas franquias. Eu falava assim, um professor que não tem competência para vender a sua própria aula, de convencer o cara a treinar, ele não vai ter competência para convencer a pessoa a fazer exercício. Logo, a pessoa não vai ter resultado. Só que às vezes a gente conseguia engajar a pessoa com exercício, mas não conseguia, porque às vezes dentro da casa tinha uma oferta de alimentos calóricos muito grande, né? Que daí tinha uma dificuldade imensa, que às vezes a gente não tinha um controle total sobre aquilo, né? E, nossa, Luciano, eu fiquei, nesse dia, eu chorei. Eu fui para casa acabado. Eu falei assim, cara, com certeza a capacidade de oxigênio dessa menina melhorou. A capacidade cardíaca dela melhorou. Era isso que eu te perguntar. Eu a falei, disciplina melhorou. Claro. Alguma coisa. Se tivesse sido só um inferno na vida dela, ela não estaria mais 3 cheques para você. Exatamente. Então, no mínimo, você deu para ela o gostinho de estar fazendo aquilo. Acho que ela, na cabeça dela, alguma coisa aconteceu. E dali para frente era uma evolução. É uma coisa de cada vez. E aí, ela voltou? Continuou? Voltou. A gente conseguiu desenvolver um projeto, mas daí por questões profissionais ela teve que se mudar e tal. E acabou emagreceu alguma coisa? Emagreceu. E assim, eu tenho muitos casos de emagrecimento muito legais, assim, e emocionantes, porque eu comecei... a partir do momento que eu assumi a culpa, eu falei, se a pessoa não vier, a culpa é minha. Porque se eu terceirizar a culpa, eu não tenho nada para fazer. Sim. Eu falei, se o cara não veio, o que eu podia ter feito para motivar ele um pouco mais? Eu perguntei para ele o que ele gosta de conversar, eu falei o assunto que ele gosta de falar, porque, assim, entra uma noiva, você tem que falar de vestido de noiva. Entra um médico, você tem que falar de hospital. Sim. Entra um cara que gosta de futebol, você tem que falar de futebol. Então, e nessa época eu atendia muito empresário. E aí que veio o Café Brasil, né? Porque eu me alimentava de histórias para ir lá bater papo com eles. Pô, você soube dessa história, você soube disso, soube daquilo. Você já pensou sobre isso? Cara, pô, de onde você tira essas ideias, né? E foi nessa época que encontrei o Café Brasil. Para ter assunto para conversar com os caras. Você tá me lembrando que a minha experiência lá do Everest, né? Que foi a caminhada até o campo base, cara. E eu nunca fui um cara de esportes. Aliás, quando era moleque, sim, na infância, a juventude, joguei muita bola. Eu costumo dizer, hoje eu tô queimando o que eu construí quando eu era mais jovem, né? Mas eu não era um cara de esportes, assim, de aventura e tudo mais. E quando eu fui pro Everest, que eu tava na caminhada, a trilha é muito demandante lá. Cara, tem dia que você caminha 6 horas subindo, cara. É um negócio terrível. Tem hora que você tá se arrastando ali, você não consegue nem andar. E junto conosco tinha um guia. Era o Blake, um americano. E a gente tinha o que fazer, ia conversando. Então você ia subindo conversando, né? E eu comecei a sacar que em alguns momentos... o Blake era sensacional, né? Ele sacava que você estava na pior, ele se aproximava do teu lado e a gente começava a conversar. E conversava, e vem cá, e música, e começava a jogar, contar piada, contar história. E aí eu me toquei, cara. O que ele estava fazendo ali? Ele estava do meu lado, tirando a minha atenção da minha dor, entendeu? Fazendo com que eu parasse de me preocupar com a dor e a minha cabeça estava indo para outro lugar que ele estava conduzindo. E no final desse processo, depois de 1 hora de bate-papo, eu tinha vencido aquela distância. E o papel dele não foi me empurrar, foi desviar a minha atenção daquela coisa dolorida, dolorosa, que eu continuei fazendo, porque eu estava engajado com ele numa brincadeira, numa piada, coisa. Quer dizer, essa é a postura do no teu caso é um treinador, né? Mas no caso ali era o guia da expedição, que já tinha feito isso milhares de vezes e sabia direitinho, cara. Pô, aquele tá mal, deixa eu ficar perto dele. E não vou ficar naquela de motivação, vamos, você pode. Não tinha nada disso, cara. Era, vamos contar piada, vamos lá. E esse lance de desviar a tua cabeça da dor. Da dor, puta, isso é fundamental, cara. Cara, e eu vou te contar, Luciano. Eu odeio fazer exercício. Quer que eu repita? É um personal que odeia fazer exercício. Quer que eu repita? Quero. Eu odeio fazer exercício. E você ganha vida com isso. Mas sabe por que eu faço exercício? Por relacionamento social. Então, lembra que eu fazia judô? Sim. Lembra que eu falei que era por conta dos encontros da sexta-feira? Para mim aquilo era mais importante do que o treino. Claro. Os amigos. E o resultante daquilo lá, você agradece até hoje. Você falou um negócio que passou batido aqui, não passa porque eu pesco mesmo, né? Teve um momento que você falou assim, pô, eu sou um cara muito disciplinado por causa do judô. Sim, faz toda a diferença. Pô, e nós estamos falando de uma atividade
que a sociedade de hoje, ela meio que deixou meio de lado, cara. Não tem, eu me lembro, quando eu era moleque, a importância do judô. Era Tinha por uma causa do molecada- meu xará, Pô, olha ele, Miguel. eu fui escoteiro, cara. Eu fui escoteiro na minha época. Então eu fazia escotismo. Eu fui lobinho e depois fui escoteiro. E tem gente que olha pra aquilo e fala, cara, que puta perda de tempo esses Perda de moleques fazendo. tempo. Cara, a noção de respeito, liderança, asseio, sabe? Sim. Deixa eu ver sua mão. Ah, olha aqui, ó. Tá, Tinha que cortar a unha. hora, que horas são? Como não sabe a hora ainda? Tudo assim. Então tinha lá um complemento da educação que eu tive na minha casa, no clube, com essas atividades. No teu caso foi o judô. No meu foram os escoteiros, né? O moleque é jiu-jitsu, o outro é futebol, né? Sim. Então essas atividades para garotada são fundamentais. E isso meio que tem que decaído hoje em dia, né? Porque a molecada Sim. fica trancada em casa jogando game com um monte de moleque lá. Vai desenvolver um outro lado, Um outro lado. mas quando esse moleque chegar nos 60 anos de idade, Vai pagar a conta. vai. Porque Vai o pagar tempo que ele a conta. passou sentadinho lá, com a perna dobrada e não criando tônus muscular, memória muscular e tudo mais, lá aos Sim. 60 vai pagar a conta, cara. E vai pagar caro. Mas, Luciano, eu tenho que consertar essa parte aqui, cara. Porque eu falei que eu não gosto de exercício, né? Sim. E, Tá filmado, hein? Tá e, tudo e, né? e assim, na educação física da escola, É. eu levava atestado. Porque eu odeio atividade com bola. Ah, é? Vôlei, basquete, handebol, futebol, Cara. qualquer coisa que tenha bola. O único esporte com bola que eu me dou bem é pilates com bola. Ah, Luciano, eu tinha pavor de fazer educação física escolar, mas não tinha outra coisa pra fazer na educação física a não ser jogar bola. sim. Daí eu me dei bem no judô. Quer dizer, não me dei bem no judô, mas assim, eu participei de campeonatos paranaenses e tudo. Morria de medo de competição, mas eu gostava da turminha. Uhum. Daí eu fui fazer escalada esportiva, eu vi que você tem uma foto ali Sim. escalando, né? A maior parede que eu escalei foi o Pão de Açúcar, italianos ali. Tá. Mas, é assim, eu gosto de escalada esportiva. Mas eu chego na academia, é mais papo do que escalada. Mas assim, faz 4, 5, 6 viazinhas ali. Mas assim, fica 3 horas, 2 horas para fazer 3 vias de 5 minutos cada uma, Uhum. sabe? Aquela questão social, tipo, vamos pra montanha? Vamos. Mas não vou sozinho, Luciano. Claro. Não, Vamos fazer uma trilha? Vamos. Não. Vamos andar de bicicleta? Vamos. Não, tem Então, tem toda uma curtição. Se você tirar a montanha e ficar com a curtição que foi juntar Sim. as pessoas, fazer o plano, comprar equipamento, juntar todo mundo, e já é uma baita de uma. Não Sim. precisa nem ter a montanha, né? É só aquilo que você faz para ir já é uma delícia, cara. Sabe? Vamos encontrar os caras em tal lugar, vamos chegar de madrugada em tal lugar, todo mundo junto. Então. Sim. E aí, na hora que você tá na trilha, cara, o desempenho, você vê que um tá mal ali, o outro tá bem lá na frente, cara, vai devagar, ajuda ele aqui. Tem todo um lance de interação ali. Que tá, pô, Sim. isso é um universo de coisas que você tem ali. O pessoal pergunta pra mim, né? Pô, o que tem? O que tem na montanha? Eu falo, cara, quem nunca foi. não dá pra Nunca mais explicar. sabe. Não dá pra explicar, cara. Você tem que ir e entender o que acontece quando você tá diante do desafio, que você sobe aquilo, a hora que você chegou ali em cima. E não tem que ser uma montanha de 1000 metros, cara. Não precisa ser nada disso. Sim. É um morro. Isso é um morro. O fato de você chegar lá no alto, a sensação de, tipo, sabe, conquistei, cheguei até aqui. Sim. Cara, aquilo é uma injeção de prazer como não tem quase nada parecido, né? Sim. Então, Luciano, como eu nunca gostei de fazer o exercício pelo exercício, Sim. o exercício tinha que ter um porquê. Um objetivo. Tinha que ter um porquê, tinha que ter um objetivo. Tá. E daí eu comecei a ter empatia com as pessoas que não gostavam de fazer exercício. Legal. Daí eu falei assim, tá, eu também não gosto de fazer. Eu não gosto de tomar injeção, mas a gente precisa, né? Então, o exercício, eu comecei a ter empatia com essas pessoas. E eu comecei a procurar tornar a atividade física mais divertida possível, Uhum. para tirar o foco da dor e Perfeito. colocar o foco em outra coisa, aquilo que o teu guia fazia com maestria. Sim. Só que daí, Luciano, lá em 2014, quando eu voltei a dar aula com o personal, me deu um clique, sei lá da onde. Na verdade, eu lembrei. Quando eu trabalhava de graça nessa academia lá, eu dei uma aula de alongamento e quis registrar essa aula. Eu filmei essa aula. Sim. Com uma Cybershot da Sony, aquelas... Gravei e coloquei no Google Vídeos. Coloquei no Google Vídeos. Não existia YouTube. De repente, o Google comprou o YouTube. Uhum. E o Google pegou todos os vídeos do Google Vídeos e botou? colocou no YouTube. De repente eu entrei lá e tinha 50 mil visualizações.
com áudio péssimo, a imagem péssima. Eu falei, não, peraí, eu vou começar a gravar vídeo nesse YouTube. Isso foi em 2013. Quer dizer que você não. Eu tinha certeza que você tinha vindo na cola de alguém. Você não veio na cola de ninguém, então. Você descobriu aquilo Sim, por tua. sim. Daí eu comecei a gravar, falei assim, não, vou virar YouTuber. É. Eu olhei lá o Felipe Neto, esses caras, falei, cara, eu vou virar YouTuber. E comecei a gravar vídeo. Vídeo tudo quanto é tipo de coisa relacionada à atividade física, esporte, saúde. Uhum. E daí a cada 100 vídeos que eu fazia, um dava certo. Dar certo era passar de 10 mil views. Cada 100 vídeos que eu fazia, um dava certo. O primeiro que deu certo foi como fazer uma panqueca de banana. Daí eu falei assim, agora eu vou virar a Ana Maria Braga do YouTube. É. Daí eu fiz mais uns 30 vídeos de comida e nenhum dava certo. E daí você fala, olha, que hora você gravava? Não sei, porque eu dava 13 horas, 14 horas por dia, gravava, fazia roteiro, editava e postava. Fazia capinha, fazia tudo sozinho, não sei que horas, mas eu fazia. Então, daí eu comecei a tentar replicar, mas nunca dava certo. Sim. Nunca dava certo, Luciano. Nunca dava certo. E eu falei assim, cara, esse YouTube tem que dar certo. Eu já tava com 500 vídeos na plataforma. 500 vídeos. Eu falei, cara, tem que dar certo. Tem que ter um jeito. Mas eu nunca achava. Daí um dia, anota. 2019, maio, chegou um livro na minha casa, do Fausto. Eu nem sabia quem era Fausto. O nome do livro era Virei Personal e Agora. Recebi com um agradecimento pelo benefício que eu estava fazendo para a educação física. O cara me achou no YouTube e me mandou o livro dele. Uhum. Falei, quem que é esse louco, né? Benefício que eu estou fazendo para a educação física, mas enfim. O que eu fiz com o livro? Deixei em cima da mesa, estava lendo outras coisas, né? Daí, em junho, veio o meu divórcio. Traumático. Para mim estava tudo bem, de uma hora para outra, eu recebi a notícia que não estava bem e que ela não queria mais estar casada. E eu achava que estava tudo bem. Você nem percebeu que. Não. Talvez é porque eu estava tanto tempo trabalhando que eu não percebia. Mas você não viu o outro lado. Né? Mas assim, tinha acabado de comprar um apartamento novo, tinha acabado... Sabe, tava tudo naquela vida dos sonhos. E de repente desmoronou. Não era mais casado, porque o casado, dentro da área de personal, é um status interessante, porque hoje, para mim, isso não importa mais porque eu já tenho um nome no mercado, mas assim, a gente atende muitas mulheres, esposas de pessoas que patrocinam. Sim. Se tem um cara que é baladeiro, festeiro, solteiro, ou um cara casado, sério, certinho, sabe? Sim. Então tem lá, depois que eu casei, minha carreira de personal não foi só por causa disso, mas assim, é associado. Eu não tinha onde morar, fui morar num quarto com o meu primo, dividindo um banheiro em 3 pessoas. Numa casa legal, mas assim, era um Airbnb, né? E tava sem carro, divorciado, isso em 2019. Daí eu vi aquele livro, Virei Personal e Agora, né? Peguei e fui ler. Ele falou assim, o futuro está no treinamento para os idosos. Eu falei, esse Fausto aí, né? Isso era julho. Eu falei assim, cara, eu já dou treino para idoso, eu gosto de dar treino para idoso, eu adoro atender os idosos. Acho que eu vou começar a fazer vídeo para idoso no YouTube. Mas idoso não tá no YouTube, Luciano. Sim. YouTube é coisa de moleque. Era, né? Daí eu falei assim, tá, mas para eu falar para idoso, eu preciso ter propriedade para isso. Uma coisa é você atender idoso rico numa academia, outra coisa é você saber a realidade do Brasil na terceira idade, né? Eu não sei nem o termo que se usa. Os idosos, terceira idade, maduro, não sei nem o termo que usa. É asilo, instituição de longa permanência para idosos? Como que chama isso? Eu sabia atender, sabia quais eram as necessidades, sabia onde que ele sentia dor, o que era problema da coluna, o que é um osteófito, o que é um problema cardíaco, eu sabia, mas não sabia a realidade nacional. E daí eu tava naquela fase assim, tipo, perdido, né, cara? Tava divorciado, baixei aqueles aplicativos de relacionamento lá, tava numa vida maluca, né? E daí eu fui no mercado, coloquei um fone de ouvido, ouvindo o Leadercast. Daí em outubro
de 18, você entrevista um tal de Williams Fiore. Sim. Williams Fiore. Williams Fiore. E eu lembro qual gôndola eu tava no mercado quando eu ouvi ele falando, então, terceira idade é um negócio, tem um grupo no Facebook, um grupo não sei aonde. Eu falei, cara, daí ele falou, tem um podcast, chama Gerocast. Sim. Luciano, em um mês, eu escutei acho que uns 200 Gerocast. Eu já tava por dentro das coisas. Daí eu comecei a mandar e-mail pra esse tal de Williams. Manda e-mail. E o Williams nada de me responder, cara. E daí cada dia eu mandava um e-mail com um título diferente, que nem eu mandei pra você. Dia 26 eu tô aí, né? Mandei um e-mail, tudo e-mail criativo, assim, cara, nada de me responder. Eu falei, pô, esse Williams aí... Faz uma pausa aqui, só porque isso aqui é bom o pessoal saber como é que você veio parar aqui. Ele mandou um e-mail pra mim, dizendo, cara, sou fã, escuto, papai, dia 26 eu tô aí, será que eu podia te visitar? Porque eu sou personal, papai tem um canal no YouTube, né? Eu falei, pô, deixa eu olhar, né? Aí, enquanto estava aberto o teu e-mail, eu abri o teu canal, olhei e falei, cara, peraí, personal pra veinho. Cara, esse tema me interessa demais. Aí eu voltei e falei, ó, tudo bem, eu te recebo, e se você vier, a gente grava até um Leadercast. Eu falei, pô, eu não acredito. Eu fiquei tremendo, cara. O assunto me interessa demais, né, cara? E aí, estamos aqui hoje. Cara, eu escutei todos os Leadercast, cara, todos os Leadercast. E muito do que eu sou hoje veio do Café Brasil e do Leadercast. E daí o Williams pegou e falou isso, eu mandava e-mail pra ele e não respondia, até que um dia ele entrou nessa caixa de e-mail que ele não usava mais e viu aquele monte de e-mail meu, né? Ele falou, pô, Aurélio, desculpa, né? Mas, cara, eu tô vendo aí o que você vem fazendo, eu vou te colocar no grupo. Mas eu não sabia quem estava no grupo, Luciano. Eram os professores do Einstein, do Sírio, dos cursos de gerontologia, de geriatria, geriatras. Eu falei, o que eu tô fazendo no meio desses caras? E de repente todo mundo trocando ideia e conversando, eu entrei no meio, quando eu vi eu tava no meio do grupo Envelhecimento 2.0 do Williams Fiore. Do nada, e me envolvido e fazendo live com os caras e negócio. E daí, de repente, em março, o que acontece? Março de 2020. Ué, pandemia, pô. Pandemia, pô. Cara, você pega lá um idoso, coloca ele trancado dentro de uma casa. Sim. Ó, só para abrir um parênteses, eu faço escalada esportiva. Meu antebraço é muito forte, mas muito forte. Tem mais força no antebraço que qualquer outro músculo do corpo. Quando eu sofri um acidente de moto, engessei o braço ficou uma semana engessado. Atrofiou. Virou gelatina o músculo. Um cara jovem, de 30 e poucos anos, atleta, uma semana com o braço parado, o braço virou gelatina. Imagine um idoso que tem dificuldade de criar e de manter massa muscular, ficando um mês dentro de casa. Um ano dentro de casa. E daí o cara começou a sentir dor, começou a sentir isso e aquilo. E daí a família, ou ele mesmo, começou a procurar alongamento para idoso na internet. Exercício para idoso. E eu já tinha começado a gravar. Por conta do livro que eu recebi do Fausto e do Gerocast e do Leadercast com o Williams Fiore. Então, uma coisa foi juntando a outra. Eu fui apresentado ao Williams por você. Sim. Inclusive, hoje eu vou jantar com o Williams e vou conhecer ele pessoalmente, né? Um abraço pra ele. E para mim foi muito emocionante, Luciano, porque foi esse ciclo. Daí, eu me posicionei, que nem você gosta de se posicionar. Eu me posicionei, eu falei assim, esse YouTube agora é de exercício para idoso. Mas daí começou a surgir os problemas, Luciano. Porque você fala assim, tudo dá certo, né? Eu coloquei lá um exercício sentado na cadeira, um outro em pé. Os caras assim, pô, Aurélio, eu não consigo fazer exercício em pé. Eu falei, então eu vou fazer só exercício sentado. Daí o pessoal escrevia embaixo, Aurélio, esse exercício é muito fácil, sentado, eu quero exercício em pé. Daí quando eu fazia um vídeo, eu agradava metade e desagradava a outra metade. Eu falei assim, cara, quando você começa a crescer, você tem que começar a escolher para que lado você vai. Se você tentar agradar todo mundo, você vai ficando superficial, você vira um nada, né? Porque para agradar todo mundo, eu não posso mergulhar profundamente em nenhum assunto. Eu tenho que ficar sempre na casquinha lá em cima, né? Mas aí, assim, eu tinha que fazer exercício que fosse eficiente e seguro pro cara fazer em casa. Sim.
Daí os caras perguntam, pô, Aurélio, mas fazer exercício para idoso em casa é seguro? Eu falei, não, a melhor coisa é contratar um personal, né? Sim, mas já que R$200 a hora, Sim, né? 3 vezes por semana ou 5 vezes na semana, faz as contas. sim, R$1.000 por semana, tá É, aí, 4 4 mil mil por reais, mês, 4 mil por mês. uma festa. Daí, em segundo lugar, é uma academia, Sim, com um professor presencial corrigindo. Agora, quando a gente chega numa situação de guerra, de pandemia, você não pode sair de casa. não pode sair de casa. Eu coloquei lá, caminhada em casa para idosos. Uhum. É uma aula de ginástica fácil para fazer em casa. Daí começou a dar certo. Mas daí, para resolver aquele problema, eu criei níveis. Nível 1, 2, 3 e 4. Nível 1 é sentado, nível 2 é em pé, se segurando na cadeira, nível 3 é solto, e nível 4 é com pezinho, saquinho de açúcar, de sal. Luciano, o negócio deu tão certo. Porque daí o cara batia o olho e falava assim, isso aqui é nível 1? Não, eu sou do nível 3. Teve gente que começava no nível 1 e hoje está no 4. O pessoal comenta. Tem outros que estão muito comprometidos que vão ficar só no 1. Só que daí resolveu o problema da briga. Então toda semana eu posto 4 vídeos. Um em cada nível. Um para cada nível. Legal. Um para cada nível. Luciano, de uma hora para outra, cara, eu fui de 1.000 views por dia para 150 mil views por dia. Que barato. E você não fez nenhuma ação de propaganda, nada disso? Nunca. Orgânico. Isso foi orgânico. Só orgânico. Porque não tem como. Até o pessoal do YouTube entrou em contato comigo e falou assim, Aurélio, não quer fazer anúncio? Para converter inscrito, Sim. hoje tá mais ou menos R$4 de anúncio para cada conversão. Uhum. Falei, cara, eu tenho 40 mil novos inscritos por mês. Se eu quiser dobrar isso, eu vou ter que colocar 200 mil reais por mês? O cara, Eu falei, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Né? Então a gente trabalha só no orgânico. Só que daí o idoso não consegue enxergar, Luciano, o YouTube no celular. É a letrinha pequena. Sim. Daí eu criei um aplicativo. Grátis. É tudo grátis, Luciano. Tem treinos semanais grátis. É tudo grátis no canal. Tudo. Tipo o Café Brasil. Sim. É grátis. Só que daí eu criei um aplicativo para idoso conseguir localizar os exercícios. Exercício de alongamento, nível 1, letra grande e tudo mais. Letra grande e tudo mais. E eu consigo mandar notificação quando tem vídeo novo. E daí os caras se amarraram. Hoje o aplicativo tem 50 mil usuários. Legal. Dá uma pausa aí. Uma pausa aí. Que o pessoal escuta a gente aqui. E tem uma coisa muito interessante que é a garotada. Eu já fui, tá? Eles não fazem ideia do que é essa limitação que vai surgindo com a idade, cara. Que são coisas que não passam pela minha cabeça. Nunca passou pela minha cabeça até o dia em que a chave do carro caiu da minha mão. Ela caiu da minha mão. Sabe? E aquele dia que ela caiu, eu parei e falei, cara, não há explicação para essa chave ter caído da minha mão. Ela nunca teria caído e ela caiu da minha mão. E ela caiu da minha mão por quê? Porque eu tô ficando velho, cara. Eu estou perdendo algumas coisas que eu tinha quando jovem e tomei consciência ali, cara, a minha visão não tá legal como tava, cara. Eu tô perdendo a audição também não tá boa. E não é que eu vou fazer alguma coisa que corrige isso. Não, cara, isso é um processo de pioria. Vai piorar mais a visão, vai piorar mais a audição, e eu não tenho como fazer isso voltar atrás. Eu posso tomar algumas medidas que, de repente, se eu tiver algum problema, eu corrijo o problema. Mas tem coisas que estão passando tempo, cara. Eu perdi massa muscular, tô perdendo tudo, né? E a gente não sabe o que é até que acontece. Então, no momento em que isso acontece, você olha para aquilo e fala, cara, a partir de agora minha vida é assim. A partir de agora eu saio para andar na rua e eu já não tenho... Cara, se eu cair sentado ali no chão, vai ser um estrago. Cara, coisa que até... Talvez seja a última queda. Pode ser, cara. E aí você não passa pela cabeça, até que acontece. Está entre as principais causas de morte. Que a queda. É a queda. Sabe? Que para um moleque de 30 anos, que bobagem, cara. Meu, aos 64... o meu equilíbrio não é mais o que era quando eu tinha 30. E você só percebe isso quando você está andando na rua e fala, que isso? Como é que eu dei uma balançada aqui? Por que eu balancei? Eu balancei porque a máquina está sentindo a coisa da idade, né? Ela está sentindo o impacto. Então é muito difícil você deixar claro para um moleque de 17 anos de idade, de 20 anos de idade, de 30 anos de idade, que o que ele fizer naquele momento é que vai dar esse benefício com 64 anos de idade. Você não fala para um moleque de 20 anos, cara, faça assim, porque aos 64 você vai estar bem. Meu, eu vou me privar de um prazer neste momento para algo que eu vou conseguir comigo daqui a 44 anos. Quando chegar lá eu me viro.
né? Ah, e se ficar mal a visão, eu boto um óculos. E daí? Ah, vai cair o ouvido. Ah, se ficar ruim, eu boto um aparelhinho. É como se fosse uma coisa simples. E não é, cara. E a hora que isso acontece com você, e você... Pera um pouquinho. Em algum lugar o estresse, ele aparece, né? Então, com esse negócio da pandemia, essa coisa toda, de repente, nos últimos meses, começou a me doer aqui em cima do dente da frente. Doer. Aperta e dói. Cara, que coisa é essa? Peguei e fui no dentista. O cara fez todos os exames lá e falou, cara, teu dente não tem nada, mas ele tá desgastado aqui embaixo. Você tá batendo o dente à noite? Eu falei, pô, eu tô, cara. Você fica parado quietinho, teu dente tá. Pô, você tá com algum problema aí, vamos olhar isso aí, vou olhar. Bom, eu vou fazer uma plaquinha pra você botar a plaquinha. E aí você dorme com a plaquinha e pô, que legal, cara. Já imaginei ali um trequinho de silicone, né? Ué, vamos lá, né? Então você dorme com a plaquinha e ele vai parar de... Ah, tá legal, maravilha. E eu vou lá e faço a plaquinha. E o cara me vem com uma porra de uma placa de acrílico dura, cara, que é uma merda. Eu enfio aquele negócio na boca pra dormir, cara. A hora que eu deito pra dormir com aquele treco enfiado... Aquele é horrível, cara. É horroroso. Eu sei que eu vou me acostumar. Isso vai acabar... Aliás, ele deu um exemplo até interessante. Ele falou, cara, você acha que teu pé acostumou com o sapato? O teu pé gosta de estar no sapato, né? Ele acostuma com o tempo, né? Só que no momento em que você é obrigado a recorrer a esse tipo de coisa, cara, botar um óculos pela primeira vez, ele incomoda, cara. Tem limitações, sabe? A hora que eu tiro, eu perdi um pouco da minha visão, né? A hora que eu botei a placa na minha boca para dormir, eu não consigo ficar a noite em claro, porque aquela não me deixa dormir, né? Então, tem saídas, mas muito disso você releva. E eu falo, cara, se eu tivesse agido de tal e tal e tal forma, quando eu tinha aquela idade, ou tivesse mantido uma dinâmica X, quando eu tinha de lá para cá, eu estaria hoje com uma coluna muito melhor do que a minha coluna é hoje, né? Só que como é que você traz para o presente essa perspectiva de um benefício que vai acontecer daqui a 40 anos? Né? Conversando com idosos. Pô, então... Participando da vida deles. Aí você consegue aprender. Porque você vai com ver, experiência. Você está vendo ali... Tá. Você está vendo ali eles te explicarem... Sim, você vê isso na prática. Você vê um Abílio Diniz com 80 e poucos anos, saradão. Sim. Saradão. Sim. Daí você escuta lá ele falando, ele fala assim, cara, eu vou no churrasco. Mas do dia que eu como churrasco, eu não vou comer lasanha à noite. Sim. Sabe? Você vê um Abílio Diniz falando isso, fazendo exercício 5 vezes por semana. E você vê, que nem eu fui andar de bicicleta com um amigo que agora é teu fã, o Ângelo. Ele tem 61 anos. A gente foi andar de bicicleta. Ele me rebocou, Luciano. Ele me rebocou. A gente andou 60 quilômetros de bicicleta. Eu falei, cara, por que você não tira a bunda do banquinho quando você vai na subida? Ele falou, não, é só quando eu tô com pressa. E eu sofrendo, cara. Ele teve que reduzir o ritmo para eu poder acompanhar. O cara com 61 anos. E eu ando de bicicleta, faço escalada esportiva, faço um monte de atividade física. Muita atividade física. E o cara me dando um pau. Daí você pega outro cara de 40 anos que não consegue correr um quarteirão. Sim. Então hoje a gente sabe que uma pessoa treinada de 90, ele pode ter a mesma capacidade cardiorrespiratória de um sedentário de 40. Porque quando você faz exercício, Luciano, você vai ganhar 2, 3 anos de vida a mais. Estatisticamente. Às vezes o moleque vai falar assim, Só que quando a gente fala de qualidade, o próprio Abílio fala, envelhecer todo mundo vai, agora envelhecer bem é opção. Né? Você pode cuidar do seu corpo. É como se você tivesse nascido e teu pai te der um carro. E fala assim, esse vai ser o único carro da tua vida, Luciano. Cuida dele. Vai ser o único carro da tua vida. Você vai esperar acender a luz do óleo para ver que chegou a hora de trocar o óleo? Você vai esperar o carro fazer barulho? Não, você vai levar na revisão periódica. E as pessoas só tomam água quando estão com sede, quando acendeu a luz do óleo. As pessoas só vão fazer exercício depois que ele fez um exame e que viu que está tudo entupido o coração. Então as pessoas não se cuidam, Luciano. A partir do momento que tiver essa preocupação de se cuidar, essas pessoas que são cada vez menos, os jovens que estão fazendo exercício para cuidar da saúde, não para cuidar da estética. Está dizendo que é cada vez menos, é isso? Cada vez menos. Porque a pandemia deixou claro agora. A gente, eu vejo direto gente correndo na rua. Você tem ideia quantos % das pessoas estão fazendo exercício para cuidar do corpo? Para cuidar da saúde, não da estética. Né? Porque quando você tem lá a estética a qualquer custo, isso não é saúde.
Então, na academia, você vê todo mundo fazendo musculação. Musculação é um meio, mas qual que é o objetivo dela? Tem gente se destruindo na academia e tem gente se construindo. Sim. No mesmo ambiente. Então, tem gente que fala assim, mas musculação para idoso pode? Gente, a melhor coisa que tem para idoso é musculação. E evidentemente que não é sentar lá e ficar levantando 100 quilos. Não, é a musculação para ele, como você falou, com o pezinho, qualidade, para qualidade, não precisa, não é o peso que vai te levar. Os moleques estão competindo a quem levanta mais peso, arrebentando a articulação. Sim. Eu tenho amigas que eram ginastas, com 18 anos, tinha artrose na coluna e artrose no joelho, com 18 anos. Imagina quando ficar com mais idade. Então as pessoas não estão se cuidando, Luciano. Só que nunca é tarde. Se você tem 90 anos e não faz exercício, que nem a dona Ivone, que me mandou um áudio no WhatsApp. Luciano, o áudio é de chorar. Sabe esses áudios que você escuta? Sim. O áudio de chorar. Ela fala assim, Aurélio, eu tenho 99 anos. Em primeiro lugar tá Deus, em segundo tá você. Porque agora eu não sinto mais dor. Luciano, assim, ó, eu convido qualquer pessoa que estiver assistindo, ouvindo, entrar em qualquer vídeo meu e ler os comentários. Não existe hater, Luciano. Não existe mais hater. Acabou. Não tem ninguém. Não existe ninguém que... Você fala assim, aquele idiota tá ajudando os velhinhos. Não existe isso. Não existe. Não tem hater. Então, só tem gente ou pedindo um exercício específico para alguma dor, alguma coisa, ou agradecimento. Que legal. Luciano, é assim, ó, qualquer pessoa que tá aqui, escolhe qualquer vídeo dos últimos 100 vídeos que é para os idosos. Você chora, assim, lendo uns 3, 4, você começa a chorar. A dona Ivone, ela é analfabeta, 99 anos. Ela falou assim, Aurélio, eu tenho que te mandar esse áudio porque eu não sei escrever. Mas eu sei colocar na TV os teus exercícios e eu faço e minha dor passou. Eu não sinto mais dor. A dor dela é só porque ela não se mexia. Tipo um carro que está na garagem, faz um mês, você vai dar partida, o carro... Depois que ele pega no tranco, ele volta. E ela me agradecendo o fato de ter sumido as dores. Luciano, não tem nada que pague isso, cara. Independente da idade, você pode começar. Óbvio que se você começar a cuidar do teu corpo com 5 anos de idade, claro, ou com 30... Mas é o que eu costumo dizer, né? Eu estava falando com meu cunhado outro dia. Eu falei, cara, a gente quando era moleque, cara, era de subir em árvore, a nadar no rio, a jogar bola, era o dia inteiro, cara. Exercício físico direto. Mesmo que não fosse uma coisa regrada, mas a gente estava se movimentando o tempo todinho. Coisa que meu filho e meu sobrinho não fizeram menos do que eu. E provavelmente meus netos farão menos ainda do que eles fizeram, né? E lá na frente esses caras vão pagar a conta. A coluna deles vai estar muito pior, porque eles não fizeram não tiveram esse preparo lá atrás, né? Então esse é um lado interessante e é de novo aquela dificuldade que é você trazer para o presente um sofrimento que vai acontecer daqui a 40 anos. Você não tem como trazer para cá, mas você falou um negócio legal. Vai conversar com o velhinho. Vai conversar com ele, porque eu tive essa oportunidade. Eu tive alunos acima dos 70 anos que falam assim, Aurélio, se eu tivesse cuidado do meu corpo antes... É óbvio que tem algumas exceções, alguns problemas genéticos ou um acidente que a pessoa teve. Mas a gente percebe que as pessoas que cuidam do seu corpo têm uma longevidade com autonomia. Então eu tinha um aluno que eu atendi ele por quase 10 anos, ele falava assim, Aurélio, eu tô vindo aqui, eu odeio fazer exercício, mas eu tô vindo aqui porque eu quero até o último dia da minha vida limpar minha bunda sozinho, tomar banho sozinho e comer sozinho. Nem que eu tenha que tomar banho numa cadeira de plástico. Nem que eu tenha que comer uma comida que alguém já picou o bife para mim, mas eu quero fazer essas 3 coisas sozinho. Até o último dia da minha vida. Gente, você não sabe o que é perder essa autonomia, essa capacidade de sair. E hoje a gente percebe que as famílias querendo ajudar as pessoas estão matando as pessoas, sem querer. Então, você encontra cada vez mais pessoas falando assim, ele está muito velho para dirigir. Quem tem que dizer isso é o médico do Detran, não é a filha. O médico do Detran vai avaliar se ele tem competência ou não. Ele vai olhar se ele está enxergando bem, se ele está tendo reação, se ele tem equilíbrio, se ele tem força na mão. E se ele tem capacidade para isso. O cara nunca bateu. Você vê quantos acidentes gravíssimos você vê com idoso dirigindo e com jovem dirigindo. Né? Então, quando você tira um pouco da autonomia do idoso... Você está condenando ele. Não, você mata ele. Eu acompanhei várias pessoas que na hora que eles se aposentaram, começou a aparecer tudo quanto é tipo de dor no corpo, cara.
Você imagina, você está falando aqui agora, eu estou me tocando com esse lance todo, que é uma dimensão que as pessoas não levam em consideração. Quando você entra num lockdown e proíbe o funcionamento de igrejas, de templos, que é o lugar onde os velhinhos estão indo, as velhinhas estão indo, você está matando os velhinhos e as velhinhas, entendeu? Eu não quero discutir religião aqui. Sim. Estou dizendo o seguinte, existe uma atividade onde os velhinhos vão. Os velhinhos vão jogar bocha. Quando você fecha a bocha e você tira a interação dos velhinhos, a caminhada até lá, o jogo, a brincadeira, essa coisa, você está matando o velhinho. Quando o velhinho vai na missa e você fecha a missa e bota o velhinho vendo a missa sentado em casa no monitor de televisão, você está matando o velhinho. Né? Porque está tirando as oportunidades que ele tem de Interação. de interação. Tem um livro, cara. The Theft of the Spirit, O Roubo do Espírito. O nome do autor é Robert Shrestler, eu não me lembro o nome dele, mas já tem em português, você vai achar isso aí. Outro dia eu recomendei ele num vídeo aí. Ele conta uma história lá que ele está ele tá visitando um museu dos Estados Unidos, acho que em Nova York, e chama a atenção dele uma velhinha no museu, uma velhinha de tênis. E a velhinha vai, e ele, que legal essa velhinha, né? E ele chega perto dele e vai conversar com ela. E aí, minha senhora, como é que é? Não sei o que, papai. No papo, ela vira para ele e fala o seguinte: o segredo da vida são os tênis. É tênis. Sneakers are the secret of life. Tênis é o segredo da vida, né? E aí depois ele vem explicar. Ele fala, cara, ela me deu uma lição ali que eu só fui entender quando eu mergulhei na dinâmica, né? Que ele falou, sabe o que ela tá falando para mim? Que ela tá ativando o sistema linfático dela. Uhum. Entendeu? Você tem dois sistemas circulatórios. Um é o sangue com o coração bombeando e o outro é linfático, que não tem máquina bombeando. O que bombeia o linfático é o movimento. E no momento em que a velhinha bota o tênis e começa a se mexer, tudo isso é ativado. O melhor exercício do mundo é a caminhada. Sim. O melhor exercício do mundo é a caminhada. Eu posso falar isso 1000 vezes. Uhum. O melhor exercício do mundo é a caminhada. Não tem nada melhor do que isso. Nosso corpo foi feito para caminhar, Luciano. Nosso corpo foi feito para caminhar. A gente vai envelhecer. Agora, ficar velho é opcional. Uhum. A gente pode ganhar mais idade. Só que, quando a gente fala assim, o velho é aquela coisa que não serve para mais nada, você joga fora. Sim. A gente tem que fazer de tudo para manter a qualidade. Se a gente encontra carro de 1920 em perfeito estado de conservação, rodando perfeito. E a gente vê carro que o Uber rodou 1 ano que não presta para nada. Então, assim, se o teu corpo você usar em excesso ou não usar, ele vai quebrar. Sim. Então, a caminhada é um excelente. Então, assim, quem está aqui pode pegar simplesmente o celular e ver quantos passos você está dando por dia. O ideal é dar no mínimo 5.000 passos por dia, Luciano. 5.000 passos por dia. E sabe qual que é a média das pessoas que eu pedi para calcular recentemente aí? 400, 500 passos por dia. 1/10. O que vários cientistas recomendam é 10.000 passos por dia. Mas eu acho isso meio utópico, sabe? Uhum. Até para mim, dando aula em pé, trabalhando, dar 10.000 passos por dia não é fácil. Mas 5.000 passos já é um tempo relativamente assim aceitável. As pessoas não estão dando nem 400 passos por dia. Vai ser uma geração, essa geração de adolescentes, jovens ou adultos que estão fazendo home office, eles nem descem mais a escada para buscar comida. Sim. Não fazem mais comida, não vão mais no mercado escolher fruta, Luciano. Acabou, não tem mais movimento. Uhum. É a falência do corpo. Eu acho que essa vai ser a sexta onda que estão falando, né? Sim. Eles falaram até da quinta onda. Agora, essa eu acredito que vai ser a sexta onda. Porque se você joga no Google Trends, escreve lá, dor nas costas. Sim. Cara, foi o maior pico de dor nas costas que a gente já teve na história da humanidade. E o Google Trends não mente. Quantas pessoas pesquisaram aquilo? Então, a situação. E por que tem dor nas costas? Falta de flexibilidade e falta de força. 2 coisas relacionadas. Então, eu tô assim com uma visão assim otimista pro canal que tá indo. Só que é uma pena que as pessoas que procuram são as pessoas que já estão ferradas. Uhum. Né? Então agora, minha próxima missão... e tem um detalhe, né, Luciano? 85% mulher. Os homens não estão preocupados com isso.
quando eu falo que tem 3 milhões de views no meu canal por mês de exercício, é 85% mulher. Porque é a mulher que vai no médico preventivo, que vai no ginecologista dar uma olhada, que fica preocupada com a saúde, que quer ter uma vida saudável. Então, a minha próxima campanha agora, Luciano, eu tenho uma campanha que é assim, se tirar a autonomia do idoso, você mata ele. Então, você tem que deixar ele fazer alguma coisa. E a segunda campanha é assim, como fazer para os homens, para a gente salvar esses homens, para eles fazerem um pouco de exercício. Né? Como fazer isso acontecer, sabe? Porque, até você comentou das igrejas, eu coloquei assim no YouTube uma pesquisa. Quando eu faço uma pesquisa lá, normalmente tem 8 mil respostas. É absurdo, assim, né? E naquela comunidade do YouTube. Eu perguntei assim, qual é a primeira coisa que você quer fazer quando a pandemia acabar? Eu coloquei isso na hora do primeiro lockdown lá, né? Sim. O que mais repetiu, Luciano, que ganhou estourado? Ir no culto ou ir na igreja? Né? Ir no culto ou ir na igreja. Isso que ganhou estourado, porque é um ambiente social. Agora, o fato de caminhar até a igreja também é um exercício. Claro. Olha, Luciano... Não, a meditação, cara, a meditação lá durante meditação, o culto, sabe, você... Conversar com as pessoas, sim, ela sim, sai de lá mais calma. Sim. Ouvir instrução. Sim. Olha, Luciano, eu estou bem preocupado com esse futuro da saúde. Sim. Eu não vejo... Óbvio que as pessoas têm outras coisas para se preocupar agora. O que ele vai comer, o que ele vai fazer, o que ele vai trabalhar. Só que o corpo está ficando de lado. E a conta vai aparecer. Se você jogar no Google Trends, escrever dor nas costas e olhar para aquele gráfico, você vai se apavorar. E assim, ele teve uma tendência de alta, caiu, agora está subindo de novo. Só que num ponto 2 vezes superior do que de antes. Sendo que 80% antes da pandemia... É uma pandemia nova, a pandemia de dores... De dor generalizada no corpo. Assim Só que daí vem outras coisas junto. Vem questões hormonais, que estão desequilibradas. Vem questões... porque se você não faz exercício físico, você também não tem a sua endorfina, a sua serotonina direito. Você já não dorme direito. Sim. Começa a ter síndrome do pânico. Começa a vir um monte de coisa. E as pessoas não entenderam que sem o corpo, a mente não funciona. Então, a minha maior emoção hoje, Luciano, é ler os comentários. E eu convido todo mundo que está assistindo aqui, digita lá Aurélio Alfieri lá, ou põe só Aurélio. Aproveita, já dá o link aqui. Como é que é? Aurélio Alfieri. Alfieri. Aurélio, o teu canal chama Aurélio Alfieri. Aurélio Alfieri. É tudo Aurélio Alfieri, Instagram Aurélio Alfieri. Alfieri, é Alfieri. A-L-F-I-E-R. Tá. Alfieri. Mas se colocar só Aurélio já tá aparecendo. Eu só perco pro dicionário por enquanto. Tá. Essa é a história da sua vida, cara. Não tem jeito, bicho. Mas, essa Luciano, é a sua história. Assim, é uma emoção estar aqui nessa sala de um jeito tão absurdo, Luciano, porque assim, tanta gente já sentou nessa cadeira, cara. Nossa, você é o como é que é? Do centésimo vigésimo. O 19º, do centésimo 219, vai? 220. Ou 220, alguma coisa assim. Luciano, é assim, ó, eu tinha o sonho de vir aqui. Depois que o Amir Klink veio, eu falei assim, o meu sonho, eu falei assim, agora não tem como mais, não tem como que eu vou lá, né? Mas assim, cara, eu sabia que eu tinha essa missão de tentar, assim, a gente vai lembrar disso que eu tô falando, Luciano. Quem tá ouvindo, quando tiver dor nas costas, vai lembrar do que eu tô falando. 80% da população já tinha sofrido ou sofria de dor nas costas, da população adulta antes da pandemia, 80%. E a busca no Google dobrou, Luciano. Só que eu tô falando dor nas costas, é só a pontinha do iceberg, cara. É só a pontinha do iceberg. Porque vem outras coisas junto, problema cardiovascular, coração com veia entupida, insônia, depressão, ansiedade. Luciano, os pico de ansiedade, o Alexandre Cury deve estar vendendo livro de ansiedade. Sim. Um monte, cara. Porque, assim, estão vindo outras coisas junto. Eu não estou dizendo que faz parte, é como se a gente estivesse saindo de uma guerra. Né? Eu não estou dizendo que politicamente foi feito certo ou errado. Não. Independente do que foi feito, a gente tem que analisar a consequência. Ação, reação.
Então, assim, se as pessoas estão fazendo menos atividade física, isso no planeta inteiro. Uhum. Elas vão sofrer consequências se não tiver uma política, porque assim, as crianças estão fazendo aula online em casa, Sim, né? Como sim. que faz educação física online, Luciano? É. Uma amiga mandou outro dia, uma conhecida mandou um vídeo do filho fazendo aula de natação na sala. Ó, esse professor merece o Oscar. Olha só, o professor que está dando aula de natação aí pela internet na sala. Eu vou te indicar para o Oscar porque você merece. E quem dá aula para criança, Luciano, Sim. merece o Oscar. Agora, quem dá aula para criança na pandemia... Pois é, cara, manter a atenção e disputar com tudo que tem na mão dela, né? Ela tem cores, tem uma, é muito complicado. É um mundo em transição, cara. Alguma coisa vai acontecer aí. Tem um filme, cara, eu não vou lembrar o nome desse filme agora, que acho que até com o Bruce Willis, que trata do pessoal que vive num universo paralelo. Então, a heroína é uma moça linda, maravilhosa, quando o cara vem pra vida real, um gordão sentado em cima na sala dele, com 1000 monitores em volta, com o sorvetão na mão dele. A vida do cara é aquilo, ele só levanta pra ir na porta pegar comida e voltar. Então ele passa o dia trancado num quarto, vivendo num universo paralelo e comandando com o teclado ali aquela vida. Então o movimento está lá. As coisas acontecem nesse universo paralelo jogando o game dele, né? Mas ele em si tá completamente fora, né? Tá todo... E a gente vê que essas coisas estão acontecendo com mais frequência, cara. O dia que inventaram o controle remoto para televisão, começou a mudar ali, né? Sem fio, né? O controle remoto sem fio, o dia que ele surgiu, começou a mudar lá, porque aquele pequeno movimento se perdeu, aí vem o elevador, não sube mais escada, quando você vê. Assim, o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, Sim. mas a nossa mente quer preservar o corpo. É uma questão absurda, porque assim, se você der uma opção para qualquer pessoa, você quer ficar sentado ou quer ir de carro daqui até São Paulo, daqui até Curitiba, ou você quer ir de carro? Quer ir a pé no mercado ou quer ir de carro? Sim, é natural. A pessoa fala assim, não, eu quero... A pessoa tenta fazer menos. Mas assim, que nem, por exemplo, eu cheguei aqui em São Paulo às 10h30. Daí eu queria conhecer Ibirapuera. Eu já trabalhei aqui em São Paulo, nunca tinha ido no Ibirapuera. Eu vi que era pertinho. Eu cheguei lá, olhei aquele parque e falei, meu Deus, é muito grande. Olhei, tinha bicicletinha para alugar. Eu peguei a bicicletinha de mochila, com o computador nas costas, calçadinhos. Eu falei assim, vou dar uma volta aqui. Nossa, era uma bicicletinha ruim, que eu tô acostumado com a minha bicicleta, Sim. que é boa, né? Mas assim, consegui dar uma volta ali no Ibirapuera. E daí vim pra cá, né? Sim. Almocei e vim. Mas assim, eu não fui dar uma volta no Ibirapuera porque eu falei assim, eu preciso fazer exercício. Eu fui porque eu queria conhecer o parque. Uhum. Sabe? É isso que... É assim, eu não consigo sair de casa para caminhar sem ter um destino. Sim. Eu tenho que ter um destino, eu tenho que ir até algum lugar. Até quem está assistindo deve estar pensando assim, ai meu Deus, eu também não gosto de fazer exercício, sou que nem o Aurélio. Gente, começa a caminhar, coloca no celular um aplicativo de contador de passos e tenta fazer o dobro da média que você vem fazendo. Eu vi uma coisa interessante outro dia, que até fui atrás para botar para mim aqui, que era um aplicativo onde você faz a contagem de passos e ele mostra o caminho que você andou, né? Uhum. E ele cria um desafio. Então, acontece um desafio. Ele fala, cara, olha, hoje você andou Que legal! 4 km. Cara, que tal 4.200 no próximo? Então, teu objetivo é 200 a mais. E aí você, venci, bati o meu recorde, Então, ele vai criando esse desafio. Que Gamificaram. Ele gamifica. E você fala, será que eu bato o meu desafio de hoje? Ontem eu fiz 4.000, vou fazer 4.200 hoje. E aí você vence. Aqui é o grande lance, né, de correr a maratona. Eu corro maratona para chegar primeiro. Eu corro para chegar, né? E cada vez que eu chego, deixa eu ver meu tempo, cara, melhorei o meu tempo anterior. Então sou eu comigo, né? Sim. Mas, cara, esse assunto é gigantesco. Olha, eu estive nos Estados Unidos em 2018, a última vez que eu fui para lá. Vi uma apresentação muito legal de um cara que fala lá do Silverhead, né? Uhum. O pessoal de os cabelos de prata, né? Uhum. E ele mostrando o tamanho desse mercado, mostrando como esse negócio está crescendo. Ele falou, cara, tem um mercado gigantesco que é do pessoal da terceira idade. Sim. Evidentemente que lá é numa situação muito diferente da nossa. Eles têm um pouco mais de dinheiro que a gente. Eles têm dinheiro, têm autonomia, têm Sim. uma porrada de coisa. Então, o velhinho de cabelo branco norte-americano é diferente do velhinho de cabelo branco brasileiro, entendeu? Lá eles têm mas aqui também continua sendo. É um mercado gigantesco. Ele cresce absurdamente. A cada dia. E eles não sabiam comprar pela internet, Luciano. Sim. Quando veio a pandemia, aconteceu uma coisa curiosa. Todo mundo falou assim, não, vamos ajudar os velhinhos, né? Até começaram
aqueles memes, assim, né? Tá velhinho na rua, joga água, não sei o quê, né? É aquela puta sacanagem que fizeram com eles, né? E daí começou essa história. Não, assim, ó, se tiver idoso no prédio, coloca a lista de compra no WhatsApp do condomínio, a gente compra e traz pra você. Sim. Legal, né? No primeiro mês funcionou. Daí acabou o dinheiro do velhinho. Daí ele vai dar o cartão de crédito com a senha pro vizinho lá buscar? Uhum. Também não, né? Ele teve que sair de casa pra sacar o dinheiro. Ele viu que não ia dar certo. Daí vem um vizinho e ensina ele a instalar o aplicativo de pedir a compra em casa. Sim. Daí ele, para conversar com os netos, com os filhos, ele teve que aprender a usar a videochamada no celular. WhatsApp. Sim. Daí ele aprendeu a usar o Skype. Daí ele queria aprender a fazer um negócio, não dava mais para pedir para amiga, aprendeu a procurar no YouTube. Uhum. A terceira idade evoluiu, e eu acredito que pelo menos uns 10 ou 15 anos que ia acontecer na pandemia, sim, sem na dúvida. área tecnológica. Sem dúvida. Porque as barreiras todas caíram, foram obrigadas a cair, né? E eles estão comprando pela internet agora. Então, deve estar Eu queria ver um estudo qualquer dia aí de ver, sabe, a idade média dos compradores de internet. Deve ter mudado barbaramente. Mudou. Porque tem um mercado fabuloso aí, né? Meu caro, chegamos ao nosso ponto aqui. Já falamos bastante. Eu acho que o tema é muito interessante. Acho que melhor que isso é só convidar a turma para entrar no... Vamos lá de novo. É o canal do YouTube. Canal do Aurélio, o Fieri. Tá. Tem um aplicativo que, se entrar na loja de aplicativos e escrever Aurélio, canal do Aurélio, vai aparecer ali entre os primeiros. Você tem grupos de WhatsApp, de Telegram, coisa assim? Você não fez ainda? Não, porque é assim, como o canal tá muito grande, vou chegar perto de 1 milhão de inscritos agora em junho, Que legal. né, dentro das projeções, não tem como fazer grupo no WhatsApp, porque limita ali a quantidade de pessoas. Sim. Porque, imagine, 150 mil pessoas acessando por dia, né? Não tem como abrir grupo. Tem que ir pro Telegram, cara. Tem que ir pro Telegram. Só que no Telegram, o meu público ainda não está. Certo, entendeu. Se você tem 1 milhão, 100 mil estão no Telegram. Uhum. Abre o canal lá e arrasta a turma. É uma porque, ideia. Cara, eu tenho o Telegram desde 2016. Tá funcionando. Cara, é uma loucura. É muito legal. Funciona. É muito legal. Mas dá de 10-0 no WhatsApp. Tem gente que diz que não. Cara, o Telegram, para quem sabe usar, ele deixa o WhatsApp no chinelo. Entendeu? Então, volume de gente. Pô, você pega um cara. O Olavo de Carvalho botou o canal dele, tá com 70 mil caras no canal. E se você abre a interatividade, é uma loucura, cara. Então, você tem que abrir e fechar. Uhum. Se você abrir e abrir. Eu tenho 2 tipos de canais. Eu tenho o canal, que é o canal só One Way, onde eu só publico coisa, lá tem um monte de gente. E tem o outro que quem paga assinatura tem acesso, que é a interatividade. Se o cara entrar lá e falar assim, ô Luciano, alguma coisa, eu tô lá conversando com ele, né? Sim. Cara, aquilo é genial, é maravilhoso. Puta, eu não canso de fazer elogio, sabe? Então, abra lá, porque mesmo quem não tem, uma hora ele se arrasta lá pra dentro, e aí você vai ter um mundo... Cara, é um negócio assim... Eu faço uma pesquisa de mercado em... Segundos. 5 minutos. Pau! Pum, veio. Na hora. Isso tem um valor brutal. Eu tô bolando um logotipo aqui. O que vocês acham? Hein? Na hora. Olha só. Então é um nível de interatividade. Vou ter que aprender isso. Vai lá. Vou ter que aprender. Olha só, você, aprendendo a mexer com tecnologia com uma pessoa de mais de 60 anos. Já fez mais de 60, né? Eu já fiz, vou fazer 65 esse Olha ano. Só. A minha assessora de imprensa também tem mais de 60. Então, assim, você tá vendo, Luciano, que tá tendo uma mudança? Um cara com quase metade da tua idade aprendendo tecnologia com você. Mas eu sou um ponto fora da curva. Sim. Eu sou um maluco. Mas né? a minha assessora de imprensa também estava me ensinando os aplicativos. Os filhos dos meus filhos não se conformam de conversar comigo. Cara, meu pai não sabe nem o botão que ele aperta, não tem a menor ideia como é que faz. Eles não estão preocupados com isso, né? Eu estou absolutamente integrado, porque só que para mim isso é a minha vida. Isso vai chegar, trabalho, né? Luciano, eu queria deixar um outro recado, que assim, o meu canal no YouTube, hoje nós somos em 5 pessoas trabalhando para fazer ele acontecer, né? E todas as aulas, tem os treinos completos para idoso, treino de equilíbrio, tudo completo, tudo gratuito. Graças ao apoio dos membros que a gente tem e dos patrocinadores. Legal. Então, se tiver alguém aqui assistindo, acompanhando, ouvindo, que queira colocar sua marca junto, eu já tive apoio e tenho apoio de laboratório farmacêutico, que eu passei por uma sabatina dos geriatras, consultores do laboratório. Sim. E de outras empresas também parceiras que também ajudaram. Então, assim, se você tem uma empresa, quer se posicionar e quer entender um pouquinho o que é o canal, só leia os comentários que tem em qualquer vídeo, né? Para entender
como que você pode associar a marca da sua empresa nessa... Isso é um negócio que precisa crescer e precisa melhorar. Você tá no Instagram também? No Instagram? Tô assim, não dá Começando. pra... Tô assim com 30 mil Tá. inscritos, né? Já- Aurélio já- Alfieri também. Mas os caras vão ter que aprender ainda a escolher esses. Porque eles hoje, influencer hoje é um moleque de cabelo pintado que fala para 11 Sim. milhões, bobagem para 11 milhões de pessoas. Esses micro-influencers, né? Já não é teu caso. Com 1 milhão você já não é mais micro, você já é um puta do influencer, né? Mas os micro, sabe, que falam para esses nichos todos, que Sim. tem. Eu falo, cara, um cara que tem 10 mil seguidores, ele tem mais influência sobre esses 10 mil do que o cara que tem 11 milhões. Sim, com Entendeu? certeza. Porque ali tá tudo perdido. Esse cara tá falando, esse aqui tá focado e é alguém que foi procurá-lo, tem uma interatividade ali, tem um poder. E aí, para um anunciante sacar isso aí, só que vai ter que mudar uma geração inteira de gente lá para essa coisa entrar. Bom, meu caro, Muito obrigado. muito obrigado pela presença aqui. De novo, Aurélio Alfieri. Entrem no YouTube, entrem para conhecer. E se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos de idade, o trabalho do Aurélio serve para você. E, cara, isso é um trabalho social, viu, bicho? Tua missão cumpre com um pedaço que a sociedade precisa de mais, cara. Se tivesse mais gente focada em criar essa consciência, cara, caía o uso do SUS, caía o uso de medicina, caía a incidência de doença. A gente estava numa condição muito diferente aí das pessoas criar essa consciência de que, bicho, eu preciso pensar em mim. Sabe, eu quero que eu, com 60 anos, olhe para trás e agradeça para o eu de 30, né? Fazer uma meu, poupança. obrigado você ter tomado essa decisão aos 30 e eu só posso te agradecer aos 60, né? Mas não dá para esperar chegar lá para fazer isso, não. De jeito nenhum. Cara, Obrigado. um abraço. Seja bem-vindo sempre.